Olá pessoal, então esse é o primeiro vídeo, uma tentativa aí, já peço desculpas pelo improviso, vamos ver como é que a gente vai conseguir lidar com essa situação, né? Espero que seja suficiente para a gente continuar os nossos estudos e nesse primeiro vídeo eu vou tentar trabalhar com vocês em linhas gerais, aspectos que eu vejo como mais relevantes para a gente entender a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa dos anos 20 e dos anos 30. Né? Eu havia pensado inicialmente em fazer um vídeo falando sobre a ascensão do totalitarismo em linhas gerais, como se deu o movimento chamado de totalitário, que seriam os movimentos mais identificados aí com o nazismo e com o stalinismo. E, evidentemente, a obra mais importante para nós trabalharmos em termos de totalitarismo seria Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt, que eu estou com a minha versão aqui na minha frente, a minha versão impressa. Mas, ao invés de fazer um vídeo tocando a respeito da ascensão do totalitarismo, eu preferi fazer um vídeo tocando, em especial, na ascensão do nazismo e do fascismo apenas. Por quê? Porque o totalitarismo, segundo a Hannah Arendt, teria aqui identificação de regimes que buscariam o que ela chamou de mal radical, o domínio global, e ela identifica como totalitaristas apenas o nazismo e o stalinismo, que são movimentos que teriam esse eixo em comum nessa grande obra publicada por ela lá nos anos 50, republicada anos depois. Então ela deixaria de lado, inclusive, o fascismo e o maoísmo como elementos de exemplos totalitários, que teriam como esse eixo fundamental a disseminação global do mal radical, como ela chamou. Eu pretendo não fazer um vídeo tocando tanto no stalinismo e mais no fascismo e no nazismo, exatamente porque o que interessa mais para o estudo seria muito mais como esse movimento eclodiu nos anos 20 e como isso chegou no cume da Segunda Guerra Mundial e ao término da Segunda Guerra Mundial da construção da Organização das Nações Unidas. Acontece que em 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós continuamos com o totalitarismo stalinista. Né? Então, não dá para dizer que o nascimento da ONU envolve o fim do totalitarismo, porque nós temos aí Stalin ascendendo ao poder desde a morte de Lenin em 1924. Se entendia dentro do movimento comunista russo que seria o Trotsky, o sucessor de Lenin, mas por questões políticas Stalin assumiu esse poder e ficou como governante do regime totalitário até os anos 50, até a sua morte em 1953. Certo? Então, por esse motivo, eu abro mão de discutir o totalitarismo e vou discutir o nazifascismo, que eu acho que é fundamental para nós entendermos melhor esse movimento e como ele tem relevância no mundo ocidental, em especial na Europa Central. Mas antes de nós falarmos então sobre a ascensão do fascismo e a ascensão do nazismo, tudo nos leva de antemão à Primeira Guerra Mundial e antes da Primeira Guerra Mundial, aquilo que viria a ser o motivo pelo qual o mundo europeu entrou em guerra. Por que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial? Né? Evidentemente que nós temos uma série de elementos ligados a três grandes impérios, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Otomano, ligados aí a uma disputa geopolítica, em especial com França e Inglaterra, etc. Mas se nós tivéssemos que sintetizar em uma frase os motivos pelos quais o mundo entrou em guerra, a Primeira Guerra Mundial, nós diríamos o quê? A Primeira Guerra Mundial, ela desenvolveu-se como uma reivindicação de redivisão de mercado. Essa é a explicação mais direta ao ponto. Porque a partir do momento em que nós temos o desenvolvimento tecnológico da Revolução Industrial, nós vimos que os países que fizeram a corrida de uma forma antecipada nessa corrida industrial, em especial Inglaterra e França, tiveram aí uma protuberância internacional naquele contexto no século XIX, e onde os países que fizeram essa corrida industrial em busca de melhores condições de produção de mercado,
e maiores de produção de mercadorias, perdão, e alcance de mercado, esses países que fizeram a corrida posterior, em especial Alemanha, em especial Itália, começam a reivindicar aquilo que nós chamamos, uma nova redivisão de mercado daquilo que nós chamamos, pelo que aconteceu no que nós chamamos de imperialismo. E no imperialismo nós tivemos duas conferências muito importantes, dentre outras, mas em especial a Conferência de Berlim e a Conferência de Bruxelas, em 1871, e onde os grandes países que estavam nesse processo de desenvolvimento industrial fizeram aquilo que nós chamamos a partilha da África. Esses países, os países que tinham essa protuberância, esse protagonismo geopolítico naquele momento, eles evidentemente tiveram muito maior incisão nessa divisão da África do que outros países. Temos a África fundamentalmente dividida nos seus pontos principais entre França e Inglaterra, também colônias holandesas, colônias evidentemente portuguesas, que têm um histórico imperialista muito forte, né? Apesar de ter perdido a sua protuberância no século XIX, e aí então dessa divisão, uma parte restando a países como Itália e países como Alemanha. Então, evidentemente que o mundo entrou em guerra por esse motivo, uma reivindicação de redivisão de mercado, muito embora existam outras questões culturais, políticas, dos Balcãs, lá onde tudo começou, lá com a morte de Franz Ferdinand, lá em Sarajevo, nós sabemos tudo isso. Mas isso gerou o mundo, em 1914, entrar nesse primeiro movimento de guerra. E desse primeiro movimento de guerra, o que nós temos em 1918, que foi, em termos históricos, o final da Primeira Guerra Mundial, um elemento muito importante um ano antes, em 1917, que nós temos a Revolução Russa, que é um elemento bem importante no contexto para entender a ascensão do fascismo e do nazismo. E em 1918 terminamos a guerra. Nós temos em 1918 também um fenômeno que tem se falado bastante agora sobre a questão do coronavírus, mas que foi a gripe espanhola, que matou aí milhares e milhares de pessoas, que também o mundo recentemente tinha saído de uma guerra devastadora e logo em seguida chegou aí nesse elemento que devastou a Europa e também tem algum elemento decisivo para a gente entender o contexto, certo? 1919, o que nós temos? Em 1919 nós temos a construção da chamada Liga das Nações. O que foi a Liga das Nações? A Liga das Nações, nós sabemos, foi a primeira tentativa da comunidade internacional de estabelecer parâmetros comuns para que se pudesse evitar uma Segunda Guerra Mundial. Então a Liga das Nações, fundamentalmente criada pelo aquele elemento muito importante em 1919, que foi o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes que foi quem impulsionou o surgimento da Liga das Nações. Foi o Tratado de Versalhes também que impulsionou um movimento muito importante para fins históricos, apenas para fins de curiosidade para nós, que foi a Organização Internacional do Trabalho, em 1919 também, Tratado de Versalhes, aquele momento que nós tínhamos pós-revolução industrial, de trabalhadores aí laborando 16, 17 horas por dia, com condições subhumanas de empregabilidade e sobrevivência. Então cria-se uma organização internacional que é anterior à ONU, em 1919, e fundamentalmente o Tratado de Versalhes, além de impulsionar a criação da Liga das Nações e a Organização Internacional do Trabalho, o Tratado de Versalhes também pune de uma forma extremamente decisiva para nós entendermos o contexto, países como Itália e países como Alemanha. E daqui então que nós temos que começar o nosso estudo. Tá? Dentro do contexto italiano, que antecede ao contexto nazista, a ascensão do fascismo na Itália precisa ser entendido antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Quando nós estamos na Primeira Guerra Mundial, lá na antessala da Primeira Guerra Mundial, existia aí dentro do partido, dentro da Itália, a Itália como um todo, dividida entre católicos, entre partidos, o Partido Católico, o Partido Socialista e o Partido Liberal, dentre outros, associados mais ou menos a esse contexto, existia mais ou menos uma uniformidade dessas pessoas, desses três blocos políticos importantes dentro da Itália, que eram muito contrários a que a Itália entrasse na guerra, na Primeira Guerra Mundial, muito em virtude daquilo que aconteceu no século XIX na Itália, quando se tentou,
fundamentalmente na disputa, na guerra ocorrida com a Etiópia, de milhares e milhares de soldados italianos mortos, e o que o exército da Etiópia costumava fazer em relação aos seus capturados era de castrar as pessoas. Então existia um medo muito forte dos italianos de entrar na guerra, e esse medo, essa repulsa a entrar na Primeira Guerra Mundial era compartilhado pelo Partido Socialista, pelo Partido Católico, pelos movimentos liberais ligados a partidos ou não, movimentos de grandes empresários, etc. Nesse contexto, então, antes da Primeira Guerra Mundial, surge Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele era membro do Partido Socialista, né? Como membro do Partido Socialista, e o Partido Socialista fortemente contra a guerra, no primeiro movimento que nós vamos ver dos ideais de Mussolini, eles eram muito, em virtude desse Partido Socialista, totalmente alocados com os ideais socialistas, né? Os ideais movimentados por Benito Mussolini eram anticlericais, pregavam com o fisco de terras da igreja, por exemplo. Eles eram antimonárquicos, eles eram também, de algum modo, resistentes ao capitalismo, propunham aí questões ligadas à reforma agrária. Porém, esse primeiro movimento de Mussolini, ao endereçar-se a ideia de que a Itália deveria entrar na guerra, faz com que ele seja expulso do partido e que ele comece a ter pelo menos o primeiro apoio do setor nacionalista italiano. O setor nacionalista italiano, então, conferiu esse respaldo a Mussolini no primeiro momento exatamente por ele incentivar aquela ideia dita pelo próprio Mussolini no seu jornal. Ele tinha um jornal que tratava sobre política naquele contexto italiano, onde poucos falavam, jornal de panfletos de circulação média dentro do contexto italiano da época, dizendo que se os italianos não entrassem na guerra, naquilo que havia, naqueles movimentos que maculavam a honra italiana da divisão imperialista que havia esquecido a Itália, o Mussolini dizia que a história veria os italianos como covardes. Fez ele ser expulso do Partido Socialista. E ele tinha um grande jornal, ele era o articulista de um jornal importante, ganhava uma articulação importante na Itália, chamada Il Popolo d'Italia, né? E esse jornal circulava com os ideais dele, né? Nesse movimento aí que teve primeiro uma aceitabilidade pelos nacionalistas italianos. Então, o fascismo ele nasce, assim, digamos assim, sem uma face muito bem definida, exatamente porque Mussolini ele era associado ao Partido Socialista e ele tinha manifestações antimonárquicas, anticlericais, e a partir desse momento, então, ele expulso do Partido Socialista. Após nesse jornal Il Popolo d'Italia, após o final da Primeira Guerra Mundial, ele monta aquilo que ele chama um movimento, não é um partido político, chamado Faccio Italiani di Combattimento, né? Ou fatismo, né? Facci seriam feixes, é o plural de feixes, então feixes italianos de combate, né? Facci Italiani di Combattimento, ou fascismo, que nasce como um movimento, que, muito ancorado pelo Popolo d'Italia, que começa a ter um discurso mais forte em relação, em especial, a movimentos grevistas que estavam tomando conta da Itália. Percebam que em 1917 nós tivemos a Revolução Russa, e nós tínhamos o partido mais forte dentro da Itália, era o Partido Socialista, com mais de 30% dos votos no parlamento. Dito isso, então, os movimentos do fascismo, o movimento fascismo com os camisas negras começa a se voltar como um movimento violento, em especial contra movimentos grevistas, contra sindicatos, contra grupos de deliberação, contra bibliotecas que levavam em conta aí um apoio mais detidamente ligado ao movimento identificado com o socialismo, né? Então, no primeiro momento, o movimento fascista nasce com o apoio dos nacionalistas. Nesse movimento, agora com a criação do movimento em si e com o uso de violência, com um certo apoio da polícia que chegava para conter a violência de forma atrasada, ou seja, fazia uma certa vista grossa em relação
ao movimento violento dos camisas negras fascistas em relação aos trabalhadores, etc. Isso faz com que alguns grupos de empresários, grandes agricultores, comecem a apoiar o movimento fascista. Tá? Então isso nós estamos lá em 1919, 1920... Então, nesse momento, agora que já ganha uma certa representatividade perante a classe de pessoas com bastante poder aquisitivo na Itália, além do apoio dos movimentos nacionalistas italianos, agora o movimento que Mussolini precisava fazer era flertar com a legalidade. Ao flertar com a legalidade, ele teve que conter até mesmo os fascistas mais violentos, para que ele pudesse ter paulatinamente uma representatividade maior no parlamento, agora no fascismo, que se tornava ligado à política e não movimento parapolítico, certo? Lá, então, em 1920, 1921, precisava-se ainda de movimentos importantes do fascismo para ascender ao poder da forma como foi. Que movimentos foram esses, né? Nós tivemos um movimento muito importante dentro do horizonte fascista, que ele conseguiu, para conter a violência fascista, fazer um pacto junto com o Partido Socialista, fazer um pacto, digamos assim, que baixaria a bola, em Minas Gerais, na violência e na impetuosidade contra os movimentos sindicais, movimentos grevistas, etc., o que fez com que isso tenha sido um elemento muito importante para dividir o Partido Socialista. Então, o Partido Socialista começa a ver que dentro do partido existem pessoas negociando com os fascistas, e isso foi algo realmente que desmantelou boa parte aí do movimento bastante intenso que era o movimento socialista dentro da Itália. Então nós temos esse movimento enfraquecido, que alguns anos antes tinha mais de 30% das cadeiras do parlamento, mas precisava ainda ganhar o apoio do Partido Católico e ganhar o apoio da monarquia, já que havia um discurso antimonárquico também nas origens do pensamento fascista. Mussolini, já envolvido dentro do movimento político italiano, pela via da legalidade, então havia feito manifestações dizendo que o fascismo não era contra a monarquia, o que ganhou o apoio do rei italiano à época, que também sem uma intensa pressão nomeou Mussolini para ser primeiro-ministro italiano. Faltava ainda, tinha um partido socialista desmantelado, um apoio da monarquia, um apoio de grandes empresários, um apoio de uma classe mais economicamente abastada na Itália. O decisivo para que nós tenhamos aí o apoio mais maciço que facilitou o ingresso do Mussolini ao poder foi quando o Papa Pio XI ele era o Partido Católico extremamente contra o fascismo, extremamente contra, havia sido a Itália entrar na Primeira Guerra, mas quando entra Pio XI como padre, o Vaticano começa a pressionar o Partido Católico a aderir ao fascismo, a não impedir mais a caminhada, a trajetória de Mussolini. Então isso é muito importante, esse movimento, né, dentro da Igreja Católica de uma relação direta com a ascensão de Mussolini ao poder. Dito isso, já tendo um Partido Socialista não conseguindo conter os avanços do fascismo a partir de um pacto que havia acontecido, após o apoio maciço dos setores liberais e empresariais ao fascismo em virtude da violência imperada pelos camisas negras contra os movimentos sindicais. Então Mussolini, lá em outubro de 1922, planeja a famosa Marcha para Roma, né? Convocando então todos os fascistas de toda a Itália a marcharem até Roma para ascenderem ao poder, dizendo, olha, ou a gente vai chegar no poder, ou nós vamos ascender ao poder de uma forma pacífica, ou nós vamos pegar em armas e isso vai acontecer, seja como for, né? Então quando ele faz essa marcha até Roma, esse movimento, a marcha, que é a famosa marcha, 1922 do fascismo a Roma, dos fascistas a Roma, Mussolini também alerta aos fascistas que só poderão se impor em relação ao movimento de luta, de combate para isso acontecer, se for necessário. Fiquem alertas que nós vamos dar os sinais. Isso não foi necessário, como dito, o rei italiano nomeia como primeiro-ministro, ele ascende ao poder e logo depois da ascensão de poder os italianos não sabiam muito bem o que significava o fascismo. E aí nós temos aí, evidentemente,
a extinção de partidos políticos, a caça, a vigília e a violência contra movimentos que eram contrários ao partido, contrários ao regime, e todo o movimento corporativista que envolvia Mussolini. Porém, é importante, dentro dessa trajetória de ascensão do fascismo, é importante só para destacar que o próprio Mussolini diz isso lá no final da sua vida, lá nos anos 40, que foi construído um mito em relação à marcha dos fascistas a Roma em 1922. Essa marcha, ela é muito mais simbólica do que efetiva, porque evidentemente que uma marcha de pessoas para assumir o poder da forma como foi anunciado só conseguiu se fazer valer pelo apoio da Igreja Católica, pelo apoio de movimentos empresariais contundentes, pelo apoio, pela fragmentação da resistência do Partido Socialista e evidentemente não que a sociedade italiana, isso é muito importante ser dito também, não que a sociedade italiana fosse conivente com o movimento fascista de uma forma geral, como muita gente acredita. A Itália, assim como boa parte da Europa, não aguentava mais mortes, já a questão das mortes de milhares de italianos na guerra contra a Etiópia no século anterior e também a Primeira Guerra Mundial, se acreditava, dá o poder para os caras porque é melhor isso do que uma guerra civil na Itália nesse momento. E aí ninguém previa que aquele movimento, a ascensão do fascismo repercutiria de uma forma tão violenta em relação o Estado fascista se envolvendo dentro dos livros educacionais em escolas, etc, etc, da extinção de partidos políticos e, como nós sabemos, muitas outras coisas que aconteceram. Então, a ascensão do fascismo se deve a isso, em linhas gerais, a isso, com outras nuances que nós poderíamos falar, mas evidentemente para não ficar muito longa a nossa discussão, né? Isso se deve muito a um livro chamado Mussolini e a Ascensão do Fascismo, que é onde eu me baseio mais, do Sanson, que é Sanson é um historiador egípcio, professor da Universidade de Londres. Então, daqui que esse registro vai ficar e depois eu vou deixar a referência direitinho para vocês aí, quem quiser se aprofundar mais nessa obra que diz exatamente, ela é muito bem feita, né? Mussolini e a Ascensão do Fascismo vai desde lá do Mussolini ligado ao Partido Socialista até 1922 e não entra em pormenores posteriores tamanhamente, certo? Então nós entendemos mais ou menos o que me parece ser o mais importante para a gente pensar aí a respeito da ascensão do fascismo na Itália. Falando agora sobre a ascensão do nazismo na Alemanha, nós sabemos que Hitler não é um alemão. Hitler nasceu em 1889. E aí, aqui no nazismo, eu acho que é mais importante focar mais, então vou falar mais sobre o nazismo do que falei sobre o fascismo. Mas então Hitler nasce em 1889, numa cidade interior da Áustria chamada Braunau. Boa parte do que se sabe sobre a infância de Hitler, sabemos que quando Hitler vira chanceler alemão em 1933, ele se esforça muito para apagar coisas do seu passado. Por exemplo, o fato de que ele teve 6 irmãos, desses 6 irmãos 4 morreram. Então, o passado do pai, da mãe, etc. E muitos dos historiadores colocam é que o livro Mein Kampf ele trata de uma forma evidentemente romantizada em relação à vida de Hitler, né? Mas então eu vou me valer para falar um pouco da infância do Hitler desse livro, que eu vou deixar, eu achei o livro fundamental de ser lido, né? O livro Mein Kampf, que eu vou chegar nele, né? É um livro que, digamos assim, seria a bíblia do nazismo, né? O livro que propõe extermínio em massa, etc. Mas eu, quando fui ler esse livro pela primeira vez, ainda tinha uns 20 e poucos anos, eu achei que eu ia pegar e espremer o livro e ele ia pingar sangue desde a primeira página do livro, em relação à questão antissemita do ódio aos judeus. Mas não, ele demora alguns capítulos para começar a entrar nisso, né? Então Hitler, quando nasce no interior da Áustria, ele vai contar em alguns capítulos, antes de chegar da ideologia hitlerista e a ideologia nazista, ele vai nos contar que ele era um jovem menino no interior da Áustria, com muitos problemas de saúde, um franzino, muito apegado à sua mãe, tá? E tinha alguns problemas delicados com o seu pai, porque o seu pai era um funcionário público e insistia muito para que o Hitler fosse também um funcionário público, e o Hitler queria ser um pintor.
Ele queria ser um grande pintor, queria trabalhar com artes, na arquitetura, na pintura, enfim. E aí então, Hitler, lá, jovem Hitler, em 1910, após a morte de seu pai, ele se muda para Viena, para a capital da Áustria, para estudar na escola de artes, para se tornar um grande pintor. E segundo o que diz o Mein Kampf, que é pouco provável que tenha acontecido, os historiadores concordam a respeito dessa improbabilidade, é que ele foi recusado 2 vezes nesse teste. E segundo ele, Hitler, ele haviam dito para ele: não, tu não é um grande pintor, é melhor tu ser um arquiteto. Pouco provável que tenha sido acontecido isso, mas enfim. Ele foi frustrado em relação a isso, e aí também os historiadores mostram que lá na escola um professor chamado Leopold Potsch havia sido muito influente ao Hitler e em relação à sua admiração pelo povo alemão. Então, a Alemanha, que era um país bem jovem à época, lá com Hitler em Viena, a Alemanha unificada em 1870, 1870, 71. Então, o Hitler ele já tinha elementos, segundo os historiadores, por base desse professor, que o inclinavam a ter essa visibilidade da questão dos alemães, assim, da capacidade do povo alemão, etc. Então, Hitler, quando sai da Áustria nessa tentativa frustrada de estudar artes, sabe que a sua mãe faleceu, é informado que sua mãe faleceu, tem uma vida meio medíocre nesse primeiro momento, e resolve, enfim, se mudar para Munique, na Alemanha. E lá, quando ele se muda para Munique, que começa a ter os primeiros elementos ligados a um antissemitismo. Então lá ele conta no Mein Kampf que ele ouvia falar as grandes críticas que os alemães tinham em relação aos judeus, era que os alemães dominavam o cenário artístico, os judeus alemães dominavam o cenário artístico, dominavam os jornais, teatros, bancos. Então, e muito em virtude da Alemanha ter sido destruída na Primeira Guerra Mundial e ter que devolvido todas as suas colônias por causa do Tratado de Versalhes. Pagaram indenizações absurdas. Nós vimos que a Alemanha, então, em 1919, 20 ali, mesmo após a Primeira Guerra Mundial, estava num momento bastante delicado, que isso vai ser importante para impulsionar depois o antissemitismo. Mas voltando, quando Hitler chega na Alemanha, então, ele começa a ter os primeiros ingredientes de ideias contra os judeus. Depois ele vai explicar melhor do Mein Kampf, que é uma obra que ainda não havia sido produzida. Quando ele sabe da informação, em 1914, 13, 14, o mundo já às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ele resolve se alistar no exército alemão ao invés de se alistar no exército austro-húngaro. E por quê? E aí a explicação que os historiadores dão dessa relação que ele tinha com esse grande professor Leopold Potsch, que havia entusiasmado ele em relação à cultura alemã, etc. Então ele resolve se alistar no exército alemão. Só que como ele não é um cidadão alemão, ele não é um nacional alemão, ele evidentemente não poderia angariar postos de grande escalão dentro da guerra. Então ele, na condição de soldado, depois promovido a cabo, ele acaba fazendo uma tarefa bastante arriscada e bastante difícil na Primeira Guerra Mundial, que foi a função de mensageiro. Então ele, na condição de mensageiro, imagina uma Primeira Guerra Mundial, uma guerra de trincheiras, não tinha WhatsApp na época, não tinha torpedo, o cara não tinha como avisar, olha, o quartel-general para fazer tal coisa. Então ele tinha que arriscar a vida para levar informações estratégicas de guerra dentro aí da unicidade alemã naquele contexto. É uma questão muito arriscada, da qual ele exerceu de uma forma extremamente bem sucedida, foi condecorado com a Cruz de Ferro. Inclusive quem concedeu essa Cruz de Ferro a ele foi um judeu, isso é importante em termos de curiosidade. Interessante curiosidade também anotar que ele ficou cego ao final da Primeira Guerra Mundial em virtude do gás mostarda. Ele soube inclusive da derrota nazista lá em 1918, por esse já cego no hospital, sendo tratado como ferimento de guerra. E aqui um babado, um momento
que não existem grandes comprovações históricas, mas é tipo uma fofoca que explicaria algumas coisas. Alguns historiadores, longe de ser consensual isso, dizem que o Hitler foi baleado, levou um tiro que atingiu um dos seus testículos. E que isso poderia explicar essa fragilidade masculina, explicaria esse ímpeto pelo poder e destruição que ele teria depois. Né? Um ego masculino ferido seria um dos ingredientes que poderia ter feito ele ter tido essa postura tão complicada em termos internacionais. Né? Bom, então ele, terminada a Primeira Guerra Mundial, ele é condecorado com a Cruz de Ferro, ele se torna aí dentro do militarismo alemão uma figura importante. A Alemanha é destruída após as imposições, após perdido a guerra e as imposições do Tratado de Versalhes. 1919, então, o cenário alemão é bastante drástico, bastante delicado. E ele, como membro do governo, ele dito a ele, é exigido a ele que ele vá fiscalizar as atividades de um partido. Ele vai fiscalizar as atividades de um partido chamado Partido dos Trabalhadores Alemães. Lá em 1920, 1921, ele chega a olhar esse partido, vendo os discursos inflados de nacionalismo do partido. Ele toma a palavra e faz um discurso inflado e é convidado por Dietrich Eckart a ingressar nesse partido. Então, em 1920, 21, ele ingressa no Partido dos Trabalhadores Alemães. E aí há a primeira modificação, muda o nome do partido. Hitler, então, é um dos responsáveis pela mudança do nome do partido. Deixa de ser Partido dos Trabalhadores Alemães para ser Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista. Tá? Então, além disso, Hitler, que era já um pintor, no Google aí vocês vão ver pinturas do Hitler, né? O fascínio dele por Wagner também, o grande músico simbólico na questão do nazismo, né? Então ele tinha toda essa formação de uma certa erudição e ele também, Hitler, foi responsável por pegar um símbolo que era um símbolo de força, de luta, de esperança, um símbolo de pelo menos 4 séculos, de mais de 4 séculos atrás, que era importante para o hinduísmo, importante para o budismo, chamado swastika. Né? Então a swastika, o mesmo desenho da swastika, com um certo giro nela, né? E com o fundo da swastika as cores vermelha e branca. As cores vermelha, e ele mesmo, Hitler, diz no Mein Kampf, que seria um vermelho para angariar simpatia da classe trabalhadora, o uso da cor vermelha, por isso daí socialismo também, né? Tudo uma questão estratégica, porque o nazismo não tinha ideais socialistas nenhum, né? O Mein Kampf é muito claro em relação ao antimarxismo, a todo esse movimento antimarxista que havia na Europa, principalmente após a Revolução Russa. Então, e a cor vermelha que simbolizava então os trabalhadores, e a cor branca que simbolizava também o Império Alemão anterior. Tá? Então, porque além disso, voltando ao Tratado de Versalhes, além de impor essas condições de devolver da Alemanha ter que devolver todos as suas colônias, proibiu a Alemanha de ter no máximo 100 mil homens no seu exército, proibição e fiscalização em relação à sua questão militarista também. O Tratado de Versalhes impôs à Alemanha que deixasse seu império e se tornasse uma república, a famosa República de Weimar. Né? República de Weimar, que foi então de 1919, a Constituição de Weimar, muito importante, 1919, até a ascensão do nazismo em 1933. Mas então, antes disso, lá Hitler ingressa no partido, tem esse elemento importante na criação do nome do partido e da simbologia do nazismo pela suástica, a suástica nazista. Então, lembrando que, como nós sabemos, não foi uma invenção hitleriana, já é de séculos e séculos anteriores, de outras religiões. E nesse contexto importante também, dentro do nazismo, nesse partido embrionário, pequeno, lá em 1920, 21, também a Sociedade Thule. A Sociedade Thule era semelhante aos camisas negras fascistas. Camisas negras, eles iam lá e destruíam
tudo aquilo que ia contra, era contrário o movimento tido como o movimento fascista, né? E além das questões ligadas aí aos movimentos grevistas, etc. A sociedade de Thule também tinha esse condão de ser contra e usar de muita violência aqueles que eram divergentes à proposta nazista. Tá? E aí, na sociedade de Thule também que se começa a violência em relação aos judeus. Várias lojas de judeus quebradas, sinagogas quebradas, tudo aí já demonstrando o ímpeto do partido. Né? Acontece que então, em 1922, falamos do fascismo anteriormente, nós tivemos a marcha do fascismo a Roma, que eu falei para vocês também que não foi algo, é mais como uma construção de um mito do que a tamanha relevância do que pode ter se tornado. Mas, então, inspirado no que aconteceu na marcha de Mussolini e a ascensão de Mussolini ao poder na Itália, Hitler, em 1923, faz o famoso golpe da cervejaria, né? Na região da Bavária, lá em Munique. O golpe da cervejaria constitui então, em reunir todos os membros do partido nazista numa cervejaria, chamado Putsch da cervejaria, né? Para organizar armadamente uma articulação para chegar até Berlim e dar o golpe e ascender ao poder de uma forma não legítima. Acontece que um cara chamado Drexler dentro do partido, que era um importante líder no partido nazista, foi quem percebeu que os ímpetos de Hitler eram muito intensos e caguetou essa articulação do nazismo para chegar ao poder. E então, em 1923, esse golpe da cervejaria não dá certo e Hitler é preso. Tá? Diz ele, Hitler, naquele momento, que ele ia se matar. Ele fugiu para casa de um amigo, me disse que ia se matar, não se matou. Acabou indo preso, condenado a 5 anos de prisão, porém ele cumpriu apenas 1. Esse 1 ano de prisão que ele cumpriu foi onde ele supostamente escreveu Mein Kampf, que eu comecei a falar anteriormente sobre ele. Né? O companheiro de cela escreveu com ele, um companheiro de cela, membro do partido, escreveu quase todo o livro. Boa parte do livro não há como ter certeza absoluta, os historiadores têm mais ou menos Eles têm mais ou menos um consenso de que não foi escrito totalmente por Hitler, mas enfim, foi vendido como se fosse. Então, como eu havia comentado a vocês, no primeiro momento, no Mein Kampf, ele fala sobre a infância dele e tal. Quando ele chega, falando sobre o antissemitismo, agora explicando o que seria a aversão ao antissemitismo, a aversão semita, a aversão aos judeus, ao povo judeu, né? Ele explica no Mein Kampf, lá nos primeiros capítulos, que chegando na Alemanha, não entendia esse ódio aos judeus, o fato de eles dominarem o cenário cultural, econômico, político, teatros, etc., não era tamanhamente decisivo para ele entender o ranço que se tinha sobre os judeus. Elementos decisivos que fizeram ele voltar-se a um antissemitismo tão característico do nazismo foram alguns. Por exemplo, com a Alemanha destruída em relação à Primeira Guerra Mundial, bancos judaicos emprestando dinheiro a alemães a juros exorbitantes, considerados exorbitantes para os alemães da época. Isso foi um movimento que intensificou o antissemitismo de uma forma grandiosa. Outro elemento. Um elemento muito importante é que Hitler, assim como os nazistas, associavam a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial aos judeus, militares judeus que eram dissidentes ou que não ingressaram na guerra. Então há primeiro essa questão ligada à questão econômica, essa segunda questão ligada à responsabilização dos judeus alemães pela derrota na Primeira Guerra Mundial, e um elemento muito importante que foi o movimento sionista. O movimento sionista de judeus querendo divulgar cada vez mais o retorno à Terra Prometida. Então isso foram elementos que fizeram com que o nazismo e o Hitler entendessem como os grandes maus do universo, os comunistas, marxistas e os judeus. Os judeus eram responsáveis por tudo de mal no mundo. Inclusive essa polêmica, que não é uma polêmica, né? Basta estudar um pouco, mas se o nazismo seria de esquerda, basta ler o Mein Kampf mostrando ali que Hitler sentia uma aversão ao capitalismo dos Estados Unidos, mas ele não tinha uma aversão ao modelo econômico da propriedade privada. Né? Tanto, basta ver quem foram ministros da economia nomeados por Hitler, nomeados por Mussolini. É impossível associar o nazismo e o fascismo
a ideia de esquerda, não que não existam movimentos violentos e totalitários de esquerda, como foi o movimento extremamente violento que foi o maoísmo e o movimento extremamente totalitário que foi o stalinismo. Temos que pontuar bem essas questões. Tá certo? Então, passado esse primeiro movimento, então, lá de Hitler preso, tá? O que acontece? Então, lá em 23 ele é preso, em 24 ele é solto, e ele não está mais não está mais na prisão, mas ele é proibido de concorrer às eleições alemãs, que aconteceriam ali em 1928, etc. Acontece que o Hitler era o grande nome do partido, ele é o cara que tinha essa capacidade de fazer discursos sedutores para a massa. O elemento da massa, o elemento da propaganda é muito importante no totalitarismo, no nazismo em especial. Então, nas eleições de 1928, o nazismo toma um pau absurdo a ponto de o partido quase acabar. Tá? Então, o que aconteceu no Putsch da Cervejaria, em 23, serviu para o nazismo ganhar visibilidade na Alemanha como um todo. Tá? A prisão de Hitler foi importante como um movimento nacionalista que queria, então, a ideia do povo alemão, etc. Blá, blá. Mas isso, a prisão dele, o golpe foi mal sucedido, mas divulgou o partido que estava recém começando, o Partido Nazista. Lá em 28, com a não possibilidade de Hitler participar de eleições, acontece como eu havia comentado, um péssimo desempenho do nazismo nas eleições, a ponto de o partido quase acabar. Tá? Porque o discurso nazista bélico, o discurso nazista de catástrofe, de construção de inimigo, o povo alemão não estava querendo, porque pense bem, em 1919 nós temos uma Alemanha destruída pela Primeira Guerra Mundial com imposições dos adversários. Em 1928, 29, 10 anos depois, a economia alemã já está se reerguendo. Ninguém aguenta mais guerras, ninguém está mais querendo um horizonte muito bélico, então o tom do partido nazista não conseguia ser tão incisivo perante a população. Acontece que nós temos uma coisa muito importante em 1929. Né? Em 1929 nós temos o crash da Bolsa de Nova York. E que gerou, então, a repercussão no mundo como um todo, no mundo europeu, de pessoas, empresários que tinham aí já conseguido, em alguma medida, ampliar, melhorar a sua condição econômica, entrar num estado de colapso gigantesco em 1929. Por que isso é tão importante? Né? Isso é importante porque o discurso do Partido Nazista, em 1928, era de que o mundo entraria em colapso em breve. E ninguém levou em consideração essa possibilidade e o mundo entrou em colapso um ano depois. Então isso fez com que o imaginário do povo alemão ficasse naquele sentido de que os nazistas, em especial o grande líder nazista, Hitler, tinha algo a dizer, era um movimento messiânico, né? Um movimento que tinha aí uma percepção política do mundo a ser considerado, certo? Logo, então, em 1930, 28, a Alemanha tem um desempenho catastrófico nas eleições. Em 1930, as eleições do parlamento, o Partido Nazista já é o segundo mais bem votado. Nós já temos aqui um movimento já se intensificando, início dos anos 30, com Mussolini já há alguns anos sendo o primeiro-ministro governante numa Itália fascista ditatorial. Então, ali no movimento no início dos anos 30, até que nós temos um episódio fundamental. Também já o Congresso Nacional, o Parlamento Alemão emparedando o presidente alemão a nomear Hitler primeiro-ministro. Então nós temos dentro desse horizonte, nós temos todo um movimento onde lá, um movimento que fizeram a ascensão de Hitler ao poder. Então, né? Esse contexto do crash da Bolsa de Nova York em 29, o contexto de eleições que tornaram o Partido Nazista um dos maiores partidos dentro o segundo partido mais bem votado da Alemanha, com inúmeras cadeiras, aumentou de 20 e poucas para 100 e poucas cadeiras, tinha 15, 16 cadeiras, e aumentou para 107 cadeiras, se não me engano, dentro do parlamento alemão, 2 anos depois. Então, esse cenário da população, do parlamento
impondo ao presidente que nomeasse Hitler primeiro-ministro, faz com que, então, finalmente, nós tenhamos em 1933 Hitler nomeado chanceler alemão. Então foi nomeado pelo governo, pelo presidente alemão, Paul von Hendry, não lembro o nome, vou botar aqui na descrição depois. Então, em 1933, Hitler vira chanceler alemão e em 1934, no ano seguinte, o presidente da República mal de saúde, e nós temos aí chamado aí o incêndio do parlamento alemão, né? O atentado contra o Reichstag, né? que foi, muitos historiadores entendem que foi promovido pelo próprio partido nazista, mas que a narrativa naquele momento foi colocar dentro dessa narrativa que havia sido feito pelos comunistas, especialmente por um socialista holandês que eu não me lembro o nome. Mas então a culpa recaiu sobre o socialismo, sobre esse movimento, essa ameaça do comunismo que havia ganhado a Europa com a ascensão da pós-revolução russa, que foi importante também para a ascensão de Hitler, de Mussolini na Itália. Então nós temos em 1934, com uma fragilidade cada vez maior de saúde do presidente alemão, Hitler então assente e unifica os cargos de chanceler e presidente da Alemanha, se autoproclamando Führer, tá? O guia, o líder. Tá? E aí ele mesmo, Hitler, convoca um plebiscito, uma consulta popular, onde 89%, 90% do povo alemão abaliza que ele se torne, unifique esses dois cargos. Então é uma pergunta clássica, né? Hitler deu um golpe ao chegar ao poder como chanceler? Não, foi nomeado pelo presidente por esse contexto que eu havia colocado. Agora, para ele se tornar o Führer em 1934, ele não foi exatamente um golpe como nós podemos pensar, não foi pegar em armas para se ascender ao poder, mas também não foi foi uma eleição, foi uma consulta onde indicou-se aí um maciço interesse do povo alemão. 1934, então, 34, começa o nazismo dentro do poder na Alemanha. Né? Em primeiros movimentos da Alemanha nazista, por exemplo, contra os judeus, não foi bem antes da solução final, que seria o extermínio total dos judeus. O primeiro movimento importante, as famosas leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg em 1934 fez com que uma legislação que obrigava os judeus alemães a passarem em prefeituras, cartórios, em todos os lugares públicos, de autoridades públicas alemãs, munidos de seus documentos de identidade, passaportes, etc., e carimbasse lá: não é mais um cidadão alemão, fazendo com que milhares de judeus se tornassem apátridas, o que é um elemento bastante importante lá nos anos 34, 35, com o fluxo de refugiados apátridas, que a Hannah Arendt trabalha muito bem no livro Origem do Totalitarismo, e eu acho que de repente eu faço um vídeo especificamente sobre esse capítulo, Declínio do Estado-nação e os fins dos direitos do homem, que é um capítulo decisivo para a questão dos refugiados, que é um tema que eu estudo bastante também há muito tempo. Mas então, a Hannah Arendt, ela mesma que sofreu com essas leis de Nuremberg, foi tornada apátrida, ela foi retirada da sua nacionalidade, fugiu para a França até se estabelecer nos Estados Unidos, onde anos e anos depois ganhou a nacionalidade estadunidense. Então, 34, as leis de Nuremberg, começam a se intensificar, lojas de judeus saqueadas, toda aquela questão daquele movimento que nós temos aí de ascensão da violência nazista contra especificamente os judeus, mas não só judeus, né? Contra negros, contra ciganos, contra homossexuais, todo o movimento que contrariasse a ideia de purificação da raça ariana, de pureza da raça ariana, até que nós temos lá é importante colocar isso até chegarmos à Primeira Guerra Mundial, né? A Segunda Guerra Mundial, que Hitler já dava manifestações claras da sua capacidade de violência, assim como o fascismo na Itália. E a Liga das Nações, bem como os países mais proeminentes europeus, Inglaterra, França, insistiam em fazer uma vista grossa, enquanto se sabia que havia uma violência forte em relação aos judeus, apesar de muito daquilo que aconteceu fosse secreto durante bastante tempo, a Liga das Nações e Estados como Inglaterra e França não fizeram aí grandes articulações para conter o ímpeto nazista. Né? Até que nós tivemos aí um movimento onde Hitler resolveu, no primeiro movimento de ascensão do Terceiro Reich, de retomar as colônias nazistas, e começaria isso a ser
o expansionismo nazista começaria pela Áustria. Então, ao sinalizar que os nazistas chegariam à Áustria, nós temos vídeos no YouTube, vocês podem ver na internet, públicos, né? O presidente austríaco, o governo austríaco entrando em contato com a Liga das Nações para conter a tomada da Áustria pelos nazistas. E os nazistas são recepcionados com bandeirinhas pelo povo austríaco, né? Bem-vindos. Né? Então, o primeiro movimento expansionista não teve nenhum tipo de resistência do povo austríaco, do governo austríaco, que tentou vir à Liga das Nações. O segundo movimento, a Liga das Nações tentou entrar com um certo acordo com Hitler e com o movimento expansionista nazista, até que Hitler exigiu a Tchecoslováquia, a retomada da Tchecoslováquia. E aí a Liga das Nações meio que acreditou que o expansionismo nazista pararia por ali. Não, tudo bem, é só a Tchecoslováquia que vocês querem? Tá bom, beleza, joia. Então tá, vai lá. Hitler anexa então a Áustria e a Tchecoslováquia ao território alemão, ao Terceiro Reich. A coisa só estourou mesmo em 1939 com o pacto de não agressão entre Hitler e Stalin. Isso sim foi decisivo para a Segunda Guerra começar, né? Quando eles fazem um acordo de não agressão, Hitler e Stalin, os dois grandes players do cenário totalitário do mundo naquele momento, dividem a Polônia ao meio, o famoso corredor polonês, aí o mundo entra em... Aí o França, Inglaterra, muito mais tardiamente Estados Unidos, percebem que alguma coisa tem que ser feita. E aí começa e eclode, evidentemente, a Segunda Guerra Mundial, a guerra... eu, como pesquisador, tentando pensar aqui em termos de filosofia política, direitos humanos, direito internacional, eu concordo com a afirmação tanto do historiador Eric Hobsbawm quanto do Zygmunt Bauman, que diz que os fenômenos do nazismo, fascismo e stalinismo não são frutos de doentes, de loucos, eles são frutos de uma racionalidade totalizante. E também, pensando com esses historiadores, sociólogos, filósofos e cientistas políticos, não é um consenso entre os estudiosos, mas entendo que o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, o nazismo, o fascismo e o stalinismo tenha sido, o século XX tenha sido o século da barbárie. O século da barbárie no sentido de um século onde nós, seres humanos, mais demonstramos a nossa capacidade de destruição. Né? E alguns entendem que por que seria o século XX? Porque o século XX também, primeira metade do século XX é um cenário de Primeira e Segunda Guerra Mundial, segunda metade do século XX é um cenário de criação de milhares de organizações internacionais, nas Nações Unidas, etc, etc. Mas eu entendo que sim, que pese de ser alguns posicionamentos contrários, entendo que a Segunda Guerra Mundial, o século XX, perdão, tenha sido o século mais onde nós demonstramos a nossa maior capacidade de destruição da humanidade. Né? Alguns detalhes então sobre a Segunda Guerra Mundial que eu acho bem importante de pontuar para chegando já nesse vídeo longo que já está aqui para nós pensarmos essa discussão. Existe um documentário bem interessante. Então, a ascensão do nazismo, a ascensão do fascismo tem semelhanças, mas tem diferenças, né? Como eu havia pontuado no início do nosso primeiro vídeo aqui, eu estou focando mais no nazismo e no fascismo porque eles têm esses elementos ligados a uma ascensão de violência, mas dentro do continente da Europa, mas sendo disseminado para o mundo como um todo. Mas tem particularidades que são mais fáceis de fazer um recorte, que termina na Segunda Guerra Mundial, do que o stalinismo, que segue ainda alguns anos, mais 8 anos no mínimo, de poder, mesmo com o final da Segunda Guerra Mundial. Mas aqui, por exemplo, um documentário muito interessante sobre a questão do nazismo, que eu vi, ele tinha na Netflix, e não tem mais, se vocês aí, alguém conseguir aí, achar em algum lugar, me mandem, me mostrem. Eu nunca mais achei, era sensacional aquele documentário, chamado Nazi Secret Files. Os arquivos secretos do nazismo, que foram coisas que foram relativamente descobertas há pouco tempo por historiadores trabalhando em 6 episódios. O primeiro episódio é muito interessante, é um episódio chamado Crystal Meth. Como é completamente impossível de nós lermos e entendermos a Segunda Guerra Mundial sem passarmos pela metanfetamina, né? Então mostra muito bem como
Hitler, ele era um viciado em metanfetamina, tomava metanfetamina na veia e fazia aqueles discursos, aquelas fotos bizarras que a gente pode ver, né? Aqueles discursos cheios de gestos que ele imitava do Mussolini. Mas tinha a ver muito com isso, ele ficou viciado nisso, viciado em morfina. Então Hitler, ele tem um livro bem importante chamado Heil Hitler, né? Heil de drogado, né? Que mostra isso e mostra como, por exemplo, um remédio chamado Pervitin era vendido, metanfetamina era vendida em farmácias, era um remédio lá nos anos 20 e 30 de fácil acesso ao povo alemão e era minado de metanfetamina que os militares alemães faziam as investidas nos países. E isso explica a facilidade das Blitzkrieg. Né? As Blitzkrieg eram aqueles movimentos robustos onde o movimento militar, o militarismo alemão conseguia dominar em poucos dias ou poucas horas cidades, né? Porque os militares são totalmente drogados, né? Então fazia com questões ligadas à euforia, perda de sono e a questão também de que a abstinência da metanfetamina gerava uma irritabilidade. Então, das duas, uma. Ou o exército estava eufórico, drogado, ou estava raivoso pela abstinência. Ou seja, dos dois cenários, eles são uma máquina de guerra. Então, isso é muito importante. Tanto que esse documentário mostra que os aliados descobrem que os alemães usam metanfetamina e passam a usar também. Então, no dia que os aliados chegam na Normandia, para que começa a virar o jogo na Segunda Guerra Mundial, tá todo mundo drogado, né? Então não tem como entender a Segunda Guerra Mundial sem passar pela metanfetamina. Existe uma certa guerra de drogas, de desenvolver drogas mais potentes para os seus exércitos, no horizonte tanto dos aliados quanto dos nazistas, né? Também esse documentário traz uma questão bem importante para a gente pensar, que é, evidentemente, uma das coisas que foi levada em conta para a ascensão do nazismo na Alemanha foi o mito da raça ariana. O mito de que o ariano, ele era... E isso, o documentário mostra bem como chamou antropólogos, historiadores, para inventar lá um cadáver que foi encontrado, que representava o homem ariano, que era um homem especial em relação aos demais, porque ele não era misturado, e a mistura que geraria impurezas, lá, Arthur de Gobineau, todos os teóricos do racismo, etc. E as pessoas acreditaram nisso, né? As pessoas acreditaram, então, que não bastava a Alemanha se proteger dos demais, precisava ela dominar os demais, por ser ela raça ariana especial nesse contexto. Porque, e perceba-se que, por exemplo, se nós pensarmos o berço da civilização ocidental, né? Egito, Roma, Grécia, etc., o povo alemão, ele não é um povo identificado com essa ancestralidade que dá esse caráter especial, né, como um romano, um grego. A identificação do povo ariano, do povo alemão, que era uma nação de pouco mais de 40 anos à época aí da ascensão do nazismo, era, antes Prússia, né, era de um povo ligado, associado pelos europeus ao povo bárbaro, né? Povos germânicos. Então se construiu essa ideia. É interessante que o documentário mostra também que, por exemplo, pense você aí de casa aí, o que vem à mente de você se nós pensarmos no ideal de um homem ariano alemão nazista, né? O que seria esse cara? Seria um homem alto, forte, loiro, de olhos azuis, verdes. Né? Esse seria o símbolo da superioridade ariana. Peguem os membros do alto escalão do Terceiro Reich. Hitler era um baixinho esquisito com um bigodinho, um cabelinho pro lado. Himmler, Goebbels, Rudolf Hess, um gordinho, outro narigudo, nenhum deles, vários deles muito drogados, especialmente Hitler, nenhum deles correspondia em grande medida, em nada, a esse imaginário da raça ariana, certo? Interessante também, né, porque esse mito da raça ariana, que não existia no alto escalão nazista, foi também o que legitimou que a autorização que os soldados alemães detinham
de ao invadir determinados países, eles tinham autorização para procriar a raça ariana, né? Após a ascensão do nazismo e a suposta vitória do Terceiro Reich, a imposição do nazismo ao mundo, nós podemos, os soldados tinham a autorização para procurar mulheres loiras, brancas, não judias para procriação, mesma força, né? Ou seja, estupraram essas mulheres, engravidaram essas mulheres, retiraram o filho dessas mulheres à força, né? E botaram num orfanato, um grande orfanato, que não me lembro o nome agora aqui para dizer para vocês. E nesse documentário, Nazi Stripped tem um episódio que fala sobre essa questão do mito da raça ariana e mostra como aquelas crianças que foram sequestradas, filhas de nazistas, de mulheres estupradas, hoje, anos depois, adultas já sofrem uma grande violência, uma grande represália de pessoas que associam elas a filhas de nazistas, como se elas tivessem algum tipo de culpa em relação a isso. Então esse documentário é muito interessante, mostra também, um outro episódio, mostra como a jihad nazista, mostra de como muitas estratégias utilizadas, por exemplo, o Estado Islâmico, por outros grupos terroristas que nós conhecemos aí, já tinham sido experimentadas anteriormente pelos nazistas. Então isso é bem interessante esse documentário. Bom, tudo isso que eu quis mostrar para vocês aqui, um vídeo longo, apesar de ter muitas coisas para ser faladas, que poderiam ser faladas ainda, foi para tentarmos perceber como o mundo entrou lá. Ao final da Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que o elemento decisivo para o final da Segunda Guerra Mundial foi a estratégia de terra arrasada dos russos, né? Esperando os nazistas virem, né? Depois que Hitler quebra o pacto de não agressão com Stalin, contamina a água, contamina solo, até chegar o inverno russo, e aí nós temos a ascensão, a queda do nazismo. Evidentemente também que os Estados Unidos ingressou nessa brincadeira somente lá no final, mais para o final da guerra, muito especialmente porque os americanos saíram do crash da Bolsa de Nova York de 29 de forma mais consolidada com a Segunda Guerra Mundial, importando armas para os europeus se matar. Né? Mas então, evidentemente, os americanos tinham que entrar na brincadeira para não ficar a vitória contra os nazistas na carga somente dos russos. Isso é muito visível, né? Então, os americanos entram na guerra também, nesse contexto mais da reta final. E para terminar o vídeo aqui, então, o que nós temos que é importante para nós associarmos daqui para frente em termos de direitos humanos, em termos de direito internacional, etc. 1945, quando se domina a ascensão do nazismo, se derruba o fascismo, a Itália no meio do caminho vira casaca, Mussolini é preso, Hitler consegue salvá-lo, trazê-lo de volta. Mas então, em 1945, antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, já nós temos ali a Conferência de Potsdam, a Conferência de Yalta, onde nós temos aquela foto famosa dos três grandes players internacionais, Churchill, Roosevelt e Stalin, bolando o que viria a ser, em seguida, a Organização das Nações Unidas. E a grande crítica que se faz, e vai ficar para outro vídeo, né? A reserva de poder que eles se deram dentro das Nações Unidas através do Conselho de Segurança, né? Os vencedores da guerra, por isso que é preciso contarmos essa história, compreender os direitos humanos, compreender o direito internacional de direitos humanos, o direito internacional público, passa por entender como se criou-se a ONU. Então, a criação da ONU é os vencedores da guerra, China, Reino Unido, Inglaterra, né? Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, a União Soviética posteriormente, França e depois a China, que vai ser convidada a ingressar anos depois. Ela não é a China, então, um país que está com bem permanente Conselho de Segurança a seguir. Certo? Mas então esse estudo é importante, já finalizando aqui por hoje, para nós percebermos esses elementos. Agora voltando a Hannah Arendt, eu vou fazer um próximo vídeo falando mais especificamente sobre Hannah Arendt, sobre a banalidade do mal, tema interessante, a questão de Eichmann. Mas é importante para nós percebermos o que ela, Hannah Arendt, vai dizer no livro Origens do Totalitarismo, esses ingredientes que estão presentes aí nesse horizonte nazi-fascista, stalinista, que poderiam ser elementos que nós podemos pensar nos dias atuais, né? Elementos ligados ao uso da propaganda, o uso do caráter messiânico de alguém que vem com uma resposta pronta como líder da nação para salvá-la,
alguém que vem falar de um passado mítico. Nossa, imaginem se um governante falasse hoje em dia tornar o país great again. Imaginem vocês. Então, todo esse caráter aí de ver o Messias, de identificar a pessoa como um mito, como uma pessoa que vem para salvar, isso a história já nos mostra que isso vem carregado, evidentemente, de muita violência, muitas vezes, talvez não identificados com o que nós chamamos de totalitarismo, nem com fascismo, maoísmo, que são exponentes de violência, exponenciais de violência diferenciados do nazismo e do fascismo, né? O nazismo e o fascismo o nazismo e o stalinismo tiveram, assim como o nazismo teve lá os campos de concentração, tá? Que gerou a Shoah, né? O Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Nós tivemos o equivalente disso no movimento stalinista, que foram os gulags, né? Também com uma capacidade bélica gigantesca, maior inclusive que o nazismo e tal. Certo? Então me parece aí decisivo para nós chegarmos até aqui. Chegamos aqui em 1945, criação das Nações Unidas, que em outro vídeo eu vou falar mais sobre isso, mas a ONU, mais ou menos a ideia de que a ONU existem muitos problemas nas Nações Unidas, muito em virtude dessa reserva de poder configurada por esses países, os players principais que estão aí ocupando cargos políticos, geopolíticos, que obliteram qualquer tipo de investida internacional contra eles, né, os vencedores da guerra, mais a China, como eu citei, mas também que o mundo seria muito pior sem a ONU, por uma série de fatores que não vem ao caso nós falarmos aqui. Tá, pessoal? Então, isso aí, desculpem aí a debilidade de recurso, mas espero que tenha sido compreensível até aqui. Até logo.